Olha para a pessoa que está atrás de você e diga: boa noite, meu irmão, na paz do Senhor Jesus. Porque talvez quando você chegou a luz estava apagada, você nem viu quem sentou atrás de você. Tem uma pessoa ilustre sentada atrás de você e você nem viu, né? Às vezes você chega lá no supermercado, no banco, a pessoa fala: paz do Senhor, você fala: é que eu sento atrás de você, você não... Então é bom a gente olhar para trás, né? Que bênção, né? Que bênção a gente ver as crianças servindo ao Senhor, rendida o coração a Jesus, e que a gente possa mesmo continuar orando e clamando ao Senhor pela vida das crianças, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 8, eu quero ministrar uma palavra que tem um pouco a ver com a Páscoa, ou tudo a ver com a Páscoa. Olha o Vini aí, ó. E nem é diácono, né? Tá auxiliando a diaconia aqui, ó. Obrigado. A vida dele em junho vai mudar. João capítulo 8, eu quero ministrar uma palavra que era para colocar aqui no telão, não está aí? Está ali? Não. A imagem que eu mandei não está aí? Bom, mas João capítulo 8, no versículo 30, diz assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. E eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. É muito forte essa declaração de Jesus. E eu acho que a parte mais forte de tudo isso é: eu não encontro lugar em vocês para pousar a minha palavra. Eu não encontro lugar dentro de vocês para que uma verdade seja estabelecida. Nós, semana passada, comemoramos a Páscoa e ainda estamos, aí na semana da Páscoa. A Páscoa, ela fala a respeito da libertação do povo de Israel, dos hebreus do Egito. E eu não vou aqui pregar sobre a Páscoa, mas me veio essa frase hoje: não tenha medo da liberdade. Diga assim: eu não posso ter medo da liberdade. E talvez você vai entender um pouco mais para frente o que é não ter medo da liberdade. Mas Jesus, nessa hora, ele estava conversando com os judeus que não criam nele, e pessoas que estavam perseguindo a sua vida e o seu ministério. Ele faz uma declaração e ele fala: olha, se vocês conhecerem a verdade, de fato, a verdade vai trazer uma libertação para vocês. Agora, lembrando da Páscoa, nós vamos nos lembrar que Deus deu uma palavra para Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito desta palavra, mas está conectado lá as 10 pragas, e na última praga tem a morte dos primogênitos, e o povo de Israel é liberto do Egito. E nessa noite da libertação é celebrada a Páscoa, ou Pessach, que é a libertação do povo daquela escravidão.
Deus estava levando eles agora para um novo tempo, Deus estava levando eles agora para um lugar que Ele havia prometido. Então Deus estabelece todo um cerimonial naquela noite, fala: olha, vocês vão assar um cordeiro, vão comer ervas amargas, vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O anjo da morte ele vai passar, e a casa que tiver o sangue nos umbrais, então o anjo da morte vai passar por esta casa, e o primogênito desta família permanecerá ou continuará vivo. E logo depois vocês então, em arrastão, né? Logo então vocês sairão do Egito em direção à terra que eu os prometi. E aí Deus diz assim: vocês vão comemorar isso todas as vezes, todos os anos, será uma festa anual. E aí, pensando a respeito desta palavra, e eu não quero me aprofundar nessa questão da Páscoa, mas na mentalidade daquele povo que saiu do Egito. O povo ficou 400 anos, ou 430 anos, escravos no Egito. A escravidão estava impregnada na mentalidade daquelas pessoas. A cultura que eles carregavam dentro deles não era a cultura do céu, mas era uma cultura de escravo. Era uma cultura de pessoas que estavam subjugadas por uma cultura mais forte. Esses dias eu estava falando com a minha filha a respeito disso, que uma cultura mais forte, ela engole uma cultura mais fraca. A cultura do Egito se estabeleceu dentro dos israelitas, e então eles passaram a falar como egípcios, comer como egípcios, e se submeter a tudo aquilo. Aí chega um dia que Deus levanta um homem chamado Moisés como libertador daquele povo. E Moisés começa então a quebrar paradigmas dentro daquelas pessoas, dizendo assim: Deus vai tirar vocês deste lugar de escravidão. E Deus começa a trabalhar na primeira praga, na segunda praga, e assim sucessivamente, até que chega o dia da libertação. E esses homens, essas mulheres, eles viviam debaixo de um jugo de escravidão. Eles viviam debaixo de um jugo do sempre foi assim. Você imagina Moisés chegando para aquelas pessoas e dizer assim: olha, Deus me deu uma palavra, agora eu vou levar vocês para um lugar que Ele prometeu. Quantos incrédulos não devem ter dito naquele dia: ah, Moisés, para com esse papo. A gente ouve que seremos libertos há muito tempo, mas sempre foi assim. Sempre foi dessa maneira. Os meus pais sempre falaram que sairíamos daqui um dia, mas eu não acredito que esse dia vai chegar. Eu acredito que Moisés, ele enfrentou muitas barreiras para estabelecer uma verdade dentro daquelas pessoas. Eu acredito que Moisés lutou muito para tentar incutir na mente daquelas pessoas que Deus tinha algo muito melhor para a vida deles. Eu acredito que Moisés, em alguns momentos, deve ter dito assim: olha, não dá, Deus, não dá, é um povo muito de cabeça dura. Porque eles estão aculturados a este lugar, eles estão impregnados com a cultura deste lugar. E impregnados com essa cultura, eles não conseguem vislumbrar o que o Senhor tem de melhor para a vida deles. Porque eles estavam debaixo de um jugo do sempre foi assim. Eu nasci para viver isso. Eles tinham uma promessa, diga assim comigo, eles tinham uma promessa. E Deus levanta Moisés para ser o porta-voz do cumprimento desta promessa. Deus levanta Moisés para agora ser uma voz profética na vida dessas pessoas. E talvez você fale assim: pastor, mas será? A Bíblia não relata assim, que alguém se contrapôs a Moisés. É só a gente depois ver as consequências da saída deles do Egito. Eles começam a sair, eles já começam a reclamar. Eles começam agora a caminhar em direção à liberdade, mas com saudade ainda das cebolas, dos alhos, da carteira de trabalho assinada. Pô, Moisés, nós vamos comer o quê? Agora a gente vai ter que vamos ter que orar, o que vai acontecer, Moisés? Lá nós tínhamos a carteira de trabalho assinada, caiu o pagamento todo dia, e agora o que será de nós? Imagine a responsabilidade de Moisés em ser o condutor de um povo que não tinha mente transformada. Depois que eles saíram
do Egito, eles começaram ainda a reclamar com saudade daquele lugar. E foi assim ao longo da caminhada no deserto. Teve uma hora que Deus fala para eles assim: meu, para de reclamar, é carne que vocês querem? Beleza, eu vou dar carne, mas vai comer carne até sair pelo nariz. E aí Moisés começa a conduzir aquele povo agora a um tempo de liberdade, a um tempo agora de vivência e dependência do Senhor. Existia dentro daquelas pessoas uma crença que os limitavam a sair daquela situação. Diga assim: o Senhor me chamou para a liberdade. Quem crê nisso? Mas será que de fato essa palavra encontra pouso dentro de nós? Será que de fato nós vivemos declarando e liberando esta palavra: Senhor, é para a liberdade que o Senhor me chamou, então eu vou viver uma vida de liberto? No Êxodo o povo saiu do Egito, mas em Cristo o Egito saiu do povo. Moisés conseguiu tirar aquelas pessoas da escravidão, mas não conseguiu mudar a mentalidade de escravo deles. E esse povo foi morrendo ao longo do deserto, porque não conseguiu entender tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Agora, se a verdade de Deus não encontrar pouso na nossa vida, no nosso coração, nós vamos estar continuamente vindo à igreja, mas ainda viveremos debaixo de uma mentalidade escrava. Viveremos ainda debaixo de uma mentalidade escrava na religião, escrava nos costumes, escravas numa cultura que nos foi impregnada e ensinada. Nós às vezes declaramos uma liberdade em Cristo, mas não temos coragem de fato de nos movermos como libertos nele. Nos movemos muitas vezes ainda debaixo de um jugo de escravidão. Nós vivemos ainda debaixo, com medo do que as pessoas vão dizer a nosso respeito. Vivemos em prol de uma sociedade que aponta, que julga, que acusa. Então o povo saiu do Egito, mas difícil foi tirar o Egito dentro do povo. Moisés não conseguiu isso, mas Cristo consegue. Em Cristo o Egito é tirado de dentro de mim, o Egito é tirado de dentro de você. E uma cultura é estabelecida, a cultura do céu. E nós passamos então a nos movimentar segundo a ótica de Deus. Abra a tua Bíblia, já está aberto aí. Olha o que diz o versículo 32 e o versículo 36. É um versículo que talvez você nem precisa ler aí na sua Bíblia, talvez você saiba de cor. Que diz assim: e conhecerão a verdade, e o que vai libertar? O que liberta? A verdade. Mas quantas vezes nós ouvimos a verdade e nos opomos à verdade? Porque nós estamos ainda numa mentalidade de escravo, que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, porque se não acontecer do nosso jeito, não dá. Quantas vezes nós lemos a Bíblia, e a Bíblia é muito firme em algumas coisas que ela nos posiciona, e nós olhamos e dizemos assim: mas não é bem assim. A gente estava conversando hoje, eu e minha esposa, quantas pessoas dizem assim a respeito, vou usar um exemplo aqui do dízimo. Eu não dou o meu dízimo do jeito que dizem lá na igreja que tem que dar. Eu tenho uma revelação nova de entregar o meu dízimo, então eu entrego do jeito que eu recebi de Deus uma revelação. Eu tenho uma visão nova e o meu jeito de fazer. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: o seu jeito não serve. Porque se o seu jeito servir, se o meu jeito servir, eu estou declarando que a verdade não tem pouso dentro de mim. Se eu tiver oposições à verdade, porque eu tenho o meu jeito de me manifestar e não me manifestar de acordo com o que a Bíblia diz, talvez eu estou sendo um daqueles espectadores de Jesus, que Jesus está olhando para mim e falando assim: eu não consigo encontrar pouso de verdade dentro de você. E a libertação do povo de Israel do Egito foi Deus querendo estabelecer neles agora um novo tempo e uma nova cultura.
Aí Jesus veio, e aí você vai ver que ao longo da saída do Egito, e tudo que acontece depois, foram pessoas e homens de Deus mergulhados no pecado. O pecado imperou sobre a face da terra. Você vai ver o homem segundo o coração de Deus pecando. Você vai ver um homem escolhido por Deus para salvar uma nação fugindo de Deus. Um homem chamado Jonas, ele recebe de Deus uma revelação, mas ele tinha a sua verdade, porque a verdade de Deus era muito dura para ele. Quando Jonas ouve uma verdade, que agora iria balizá-lo e direcioná-lo para o propósito de Deus, ele vai para outro lado. A verdade não encontrou pouso dentro de Jonas, porque ele tinha uma verdade dele, estabelecida, por meio de uma escravidão de mágoa, de rancor, de ódio, por um povo. Então quando Deus fala para ele, vai lá pregar em Nínive, ele fala, não Deus, não dá, sinto muito. Eu tenho o meu jeito de pregar, e o meu jeito não é pregar para quem me ofendeu, meu jeito não é pregar para quem me humilhou, meu jeito não é pregar para quem quer o meu mal, esse não é o meu jeito, então eu não vou, Deus. E aí então Jonas vai fazer aquilo que o coração dele mandou, eu tenho o meu jeito de pregar, Deus. E aí lá no fundinho do ventre de uma baleia, Deus olha para Jonas e fala assim, ó, teu jeito não serve. Teu jeito não dá. Se a minha verdade não encontrar pouso dentro de você, se você não for liberto de uma mente escrava, escrava da mágoa, do rancor e do ódio, não tem como. Ué, Jonas estava na leva, na descendência dos que saíram do Egito. Mas ainda ele tinha uma mente escrava. O corpo não estava mais escravo, mas a mente estava escrava. Jesus foi eu escrevo isso no meu livro, Pense Diferente. Essa é uma frase do Augusto Cury que fala que Jesus era um desengessador de mentes. Que Jesus chegava e confrontava a cultura local, com a liberdade que ele carregava do céu, e aquilo chocou as pessoas. Mas aí ele libera para aquelas pessoas que estavam contra ele, ele fala, se você conhecer a verdade vai te libertar. Diga assim, a verdade liberta. E aí vai dizer no versículo 36, portanto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. O que ele diz, irmão? Não está aqui no telão, no 36. Põe o versículo 36 para mim no telão. Ele diz assim, verdadeiramente sereis livre. Se verdadeiramente sereis livre, é porque tem gente se achando livre, quando na verdade ainda não está desfrutando da liberdade nele. Por que nós questionamos Deus? Pergunte para a pessoa que está ao teu lado assim, você já questionou Deus? Questionar em alguns momentos é saudável. Questionar em alguns momentos é legal. Principalmente na fase da nossa completa ignorância, que talvez dure toda a nossa vida. Né? Minha filha, ela está na fase que às vezes eu falo algumas coisas para ela, não adianta eu falar para ela não. Ela quer saber o porquê do não. Não, beleza, mas por que não? Às vezes nós ouvimos um não de Deus, e eu acho que a frase mais mentirosa que existe é aquela frase do, vai lá, pede para o fulano, porque o não você já tem. Quem já ouviu isso? Mentira, nós não aceitamos o não. Quando a gente fala assim, vai lá pedir para o fulano, porque o não você já tem. Aí a pessoa fala assim, não. Você abaixa a cabeça e vai embora? Não. Você fala assim, não por quê? Ué, mas se o não você já tinha, não tem por que questionar o não. Às vezes nós falamos isso com Deus, a hora que Deus fala para nós, não. A gente fala, não por quê, Deus? Eu tenho o meu jeito de fazer. Eu acho que o meu jeito é melhor. Porque nós estamos, talvez, debaixo ainda de uma escravidão na nossa mente, de que o nosso jeito é melhor. De que o seguro, segundo a movimentação do homem, é melhor. Do que o certo todo dia é melhor do que o incerto. E então nós paramos de viver no campo da fé e vivemos no campo da razão.
Ficamos questionando por que eu tenho que sair do Egito, da escravidão do Egito, e ir para um lugar que eu não sei onde é, sendo que eu sei que eu vou passar por muitas lutas se eu der esse próximo passo. E aí Jesus está dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, de verdade vocês serão livres. Muitas pessoas se dizem livres, mas estão aprisionadas pela opinião dos outros. Muitas pessoas se dizem livres, mas ainda elas estão aprisionadas pela religião, pelo protocolo de que eu tenho que ir à igreja, pelo protocolo de que eu tenho que fazer porque me mandaram fazer, pelo protocolo de que eu tenho que falar porque assim fala um crente, assim fala um evangélico, pelo protocolo que eu tenho que cumprir porque sempre me ensinaram dessa maneira. Então eu não posso deitar no chão na hora da adoração, porque o que vão dizer se eu deitar no chão e chorar na hora da adoração? Ou eu não posso ficar de pé e levantar as mãos, porque o que dirão sempre ensinaram que a adoração tem um estilo certo de se movimentar. E aí nós vamos levando isso para a nossa vida. E quando nós ouvimos falar a respeito da Páscoa, quando nós ouvimos falar a respeito de um novo tempo de Cristo em nós, nós passamos a observar a vida de Jesus. Jesus não se movimentou de acordo com a cultura do lugar, ele ia contra a cultura dos lugares, a qual ele colocava o pé. Lá na sinagoga, ele ia curar um homem, ele falava: meu, sai da... Já viu aquele negócio que a gente fala assim: você agora no final do culto, vem aqui na frente para nós orarmos. Tem gente que faz assim, a hora que o pastor fala assim: sai do seu lugar, vem aqui na frente para orar. Tem gente que faz assim, ó. Aí você vê um olhando para o outro e fala: não vou. E se eu te disser que foi Jesus que instituiu isso? Não foi o pastor. Isso não é uma estratégia pastoral. Foi Jesus lá na sinagoga que vê um homem da mão ressequida lá atrás, e ele fala: você aí no fundo, vem cá, vem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero te curar. E aquele homem precisa sair de um lugar que estava aprisionando ele, que era o fundo da igreja, e dizer assim: não, eu vou lá para frente, porque a palavra de cura está lá. Você vê que Jesus, ele desengessa as mentes para você ser curado. Não pode ser do seu jeito, em alguns momentos não vai ser no seu lugar, você vai precisar se movimentar, você vai precisar ver em minha direção, você vai precisar chorar, você vai precisar fazer uma oferta que dói no seu bolso, você vai ter que fazer algo que vai romper a tua timidez. Ah, mas eu não vou. E aí nós declaramos que somos livres, mas muitas vezes estamos sendo escravizados pela cultura que nos foi ensinada. Às vezes ficamos aprisionados em substitutos de Cristo. Ficamos aprisionados em tradições e em religiosidades que achamos que para orar nós precisamos ajoelhar, ou para orar nós precisamos gritar, ou para ler a Bíblia nós precisamos cumprir um plano anual. E vamos cumprindo alguns protocolos que são até bons, mas que Jesus nunca cobrou. Ele fala: quando você vai orar, vai lá, entra no teu quarto, e lá no teu quarto, pode orar do jeito que você quiser. Lá no teu quarto você não precisa ajoelhar, você pode andar. Lá no teu quarto, irmão, eu faço tem hora que eu vou orar no meu quarto, eu fico com vergonha se alguém estivesse me olhando. No meu quarto eu pulo, eu canto, eu grito, eu choro. E a hora que eu abro a porta do meu quarto, parece que eu estou em outro mundo. Porque ali eu sou eu com Cristo, eu sou eu com Ele. E se eu sou eu com Ele dentro do meu quarto, e eu não sou eu com Ele aqui, que cristianismo é esse, que amor é esse que eu estou declarando a Ele? Senhor, em casa eu sou um com o Senhor, mas aqui eu preciso cumprir alguns protocolos, porque aqui tem pessoas me olhando. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: voa, meu irmão, pula, grita, está com vontade de pular, pula, está com vontade de dançar, dança. Nós vemos uma igreja muito de cara amarrada, de cara fechada. Não é? O que eu mais gosto em apresentação de criança? Eu ficaria assistindo aqui 1 hora as crianças, porque elas erram tudo, não é? O que mais é legal na apresentação da criança é a criança estar ajoelhada fazendo assim: e agora o que eu faço?
Você fala assim, vai, olha para frente, né? E quando tá todo mundo indo para casa, seu filho corre para casa, você fala, para lá, para lá. É assim que nós devemos ser com a nossa liberdade em Cristo. Há um tempo atrás eu preguei que nós precisamos de meninos na igreja, ainda que não sejam meninos no entendimento, mas na movimentação. Não seja menino no que diz respeito ao seu posicionamento. Nós vamos amadurecendo em Cristo, mas que o amadurecimento nele não nos roube a inocência. Sabe, irmão, um dia eu não vou citar nomes, mas eu estava num culto, e tinha uma profeta americana pregando, e ela liberou uma palavra para um apóstolo que estava sentado na primeira cadeira. E aquele apóstolo, ele estava na primeira cadeira, ouvindo ele, amém. Ele é meio chapado assim, não vou falar o nome dele, mas... E é amém. Daqui a pouco ele tira um pacote de dinheiro do bolso e joga lá no altar, assim, ó. Não foi mesmo, a gente escutou assim, ó, tum, tum, tum. Fiquei olhando, o que é aquilo, gente? E ele deu um grito, eu selo essa palavra. A gente ficou assim, ó. A gente se assusta com quem é inocente diante de Deus. Nós, na nossa escravidão religiosa, a gente fala assim, para que fazer isso? Bobão. E eu não... Por que fazer isso? Não sei. Mas lá no deserto, uma multidão querendo comer, e os discípulos olham para Jesus e falam assim, ah, Jesus, manda todo mundo embora, está caro lá, a inflação está subindo, está tudo muito caro. Aí um menino levanta a mão e fala assim, ó, se ajudar eu tenho 5 pães e 2 peixes, ajuda? Jesus olha e fala assim, uau, é disso, gente. Você imagina Jesus olhando para os discípulos e falando assim, vem cá vocês aí 12, vem cá, aprenda com o menino, levanta a mão aí o menino que deu 5 pães e 2 peixinhos, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Aí talvez um incrédulo com uma mente engessada, escravo ainda da religiosidade, olha e fala assim, Jesus, mas o que é 5 pães e 2 peixes para 20 mil pessoas? Jesus fala assim, daqui, Pai, te dou graças, agora sai distribuindo. Eu não consigo imaginar, mas como eu queria estar naquele dia segurando um daqueles cestos. Porque você imagina, você olha um cesto com 10 pães, sei lá, 15 pães, e todo mundo vai pegando e o pão não acaba, e você fala, mas peraí, eu não vejo o fundo do cesto. Aí a hora que todo mundo já está de barriga cheia, não quero, não, chego, já estou cheio, já, obrigado. Posso levar trouxe uma Tupperware para levar para minha mãe, eu posso? É que ele não é brasileiro, se fosse acho que teria uma Tupperware guardada. Pode levar um pouquinho para minha mãe, meus irmãos? Aí no final os discípulos olham um para o outro e falam assim, cara, o que aconteceu? Sobrou ainda 12 cestos. Como sobrou 12 se no início não tinha 12? Não tinha toda essa fartura? Mas mentes aprisionadas, escravas no sistema, na religião, sempre serão oposição à verdade de Deus, revestidas com uma capa de religiosidade, porque aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus eram religiosos. E Jesus olha para eles e fala, a verdade não consegue encontrar pouso dentro de vocês. E ele libera uma palavra, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Eu vi uma frase, o autor dessa frase ele é desconhecido, mas que diz assim, o medo de ser livre provoca o orgulho em ser escravo. O medo de ser livre provoca o orgulho em ser escravo. Ah, mas eu sou assim. A cultura da minha família é essa. Eu sempre aprendi dessa maneira. Foi dessa maneira que eu sempre fui ensinado. Ele não quer viver uma liberdade, um tempo novo, um dia novo, enxergar o sol brilhando de maneira... Não, ele sempre aprendeu, então ele vai fazer sempre de acordo com os protocolos que ele foi ensinado, e ele se orgulha disso. Mas eu quero te dizer nessa noite, Cristo tem algo muito mais excelente para mim e para você. Eu já ouvi pessoas sendo curadas de enfermidades que têm nome de crônica.
Eu tenho enfermidade crônica e eu não aceito a enfermidade crônica. Todo dia eu oro, Deus, vai cair por terra. Vai que um dia Deus ouça. Não é? Eu tenho que bater lá na porta do céu todo dia. Eu me lembro de uma pastora que falava assim: ore, 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 porque pode ser que um dia Deus vai te ouvir. Por quê? Pastor, nossa, que heresia. Não é, porque nós oramos até orar de verdade. Eu não sei se você já orou mais de 1 hora, mas na primeira hora a gente nem ora. Na primeira hora ainda a gente, agora, né, antigamente não tinha, mas agora ainda, na primeira hora a gente ainda está mexendo no celular. A gente vai orar 1 hora, 55 minutos ainda a gente está respondendo o WhatsApp, e aí você vê o irmão lá no relógio de oração. Vou dar um exemplo do relógio de oração. Sexta-feira que vem tem relógio de oração, já deu seu nome para o relógio de oração. Mas aí você olha lá, o irmão, vou colocar aqui o Profeta Júnior, só um exemplo, tá, Júnior? Está lá o Profeta Júnior na 1 hora dele no relógio de oração, aí você entra no Instagram dele, ele está postando foto. Aí você fala, mas o irmão não está orando? Não está na 1 hora de oração? Aí você vê o irmão na 1 hora de oração dele dirigindo lá na cidade, passeando, comendo pipoca. Não, mas eu estou comendo pipoca e estou orando. Às vezes Deus não consegue ouvir porque a gente está com a boca cheia de pipoca. Às vezes Deus não consegue nos ouvir porque nós estamos com a nossa boca cheia de amargura, de raiva, de rancor, de ódio, de tristeza. A nossa boca ainda está vomitando o que está cheio o nosso coração. Então nós precisamos orar até orar de verdade. E talvez, quando nós orarmos de verdade e sermos ouvidos pelo Senhor, Deus pode realizar aquilo que nós estamos orando. Mas muitas vezes a nossa mente escrava diz o quê? Você tem uma doença crônica, e ela é crônica, já diz o nome crônica, você vai morrer com ela. Eu repreendo em nome de Jesus. E talvez você possa olhar e falar, pastor, mas você tem, mas não me conformo. Não me conformo com a doença que o médico falou que eu tenho crônica. Então todo dia eu oro e falo assim, vai pâncreas, funciona, abençoado. Vai que um dia Deus ouça. Vai que um dia eu ore até que eu ore de verdade. Agora tem gente que vive uma vida miserável financeiramente e diz assim, não, mas meu pai era miserável, minha mãe era miserável, meus tios tudo pão duro, tudo miserável, eu também vou ser. Aí vai dizer o quê? Que é maldição o quê? Que maldição hereditária coisa nenhuma. Isso é um padrão repetido. Seu avô era um miserável, seu tio era um miserável, seu pai era um miserável, seja o cara mais rico da tua família. Seja o cara mais rico da tua casa. Não, mas é porque sempre foi assim, meu avô teve problema do coração, meu pai teve problema do coração, então eu vou ter problema do coração. Tá que nem Angelina Jolie, minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, ela foi arrancada com as 2 mamas. Uma mente escrava que está acostumado àquilo que lhe foi ensinado. Eu me lembro uma vez, isso há muito tempo atrás, eu fui fazer um exame do coração, um check-up do coração. Faz tempo, hein? E o médico falou assim, seu avô morreu, meu avô morreu, não, meu avô estava vivo, misericórdia. Na época meu avô, apesar que morreu. Mas na época ele estava vivo. Ele falou, seu avô, eu falei, meu avô teve problema do coração. Foi a minha mãe, na época tinha feito um cateterismo, minha mãe fez o cateterismo, ele fez assim, e nada, sai que se ir para lá. Eu não vou ter, em nome de Jesus. Porque nós nos colocamos debaixo de uma escravidão de mentalidade. O povo de Israel, ele estava lá, poderia viver mais 800 anos e estava tudo bem. Porque o mundo lá fora era assustador, então eles se orgulhavam de ser escravos, porque o medo da liberdade fazia com que eles se orgulhassem de ser escravos. E nada contra quem tem carteira assinada, quem é empresário, eu só vou usar um exemplo. Era mais ou menos eles mostrando para Moisés assim, Moisés, olha aqui, eu tenho a carteira assinada, Moisés, dinheiro pinga na conta, eu estou dia 10. Agora você está falando que eu tenho que ser empresário, eu tenho que acordar cedo, se eu não trabalhar, não dá. Moisés. Aí Moisés fala, e aí, vocês vão querer? Não, deixa lá pingando todo dia 10, tá bom, Moisés. Moisés fala, não, eu quero levar vocês a um ganho exponencial, um ganho mais excelente, quero levar vocês àquilo que Deus prometeu. Não, mas eu vou ficar aqui mesmo, que tá bom, Moisés. Dá trabalho, Moisés, dá trabalho, Moisés.
Ser livre, diga para a pessoa que está ao teu lado assim, cuidado. Ser livre dá trabalho. Cuidado, e talvez você se escandalize, como assim ser livre dá cuidado? Porque a liberdade que a Bíblia diz não é eu fazer o que eu quero. Agora que eu sou livre nele, eu me responsabilizo nele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu sou livre, Cristo me libertou, então agora eu vou fazer o quê? Não, irmão, você vai fazer menos coisa do que você achava que podia fazer. Porque agora eu estou algemado com Ele. Cristo agora vive em mim, o Espírito Santo agora habita em mim. Uma pessoa uma vez me disse, pastor, mas vamos, assim, meio conversando, ele falou, pastor, quando eu era do mundo, acho que eu era mais livre que agora, né? Porque quando eu era do mundo, eu podia dar uma porrada na cara de quem eu queria. Eu podia fumar se eu quisesse fumar, eu podia beber se eu quisesse beber, eu ia nos bordéis da vida. Agora não posso nada. Agora que você falou que eu sou livre, agora eu não posso nada. Eu falei para ele assim, você tem razão. Porém, a liberdade que você diz que você tinha, te leva a caminho de morte. E a liberdade que Cristo te oferece, te apresenta, não é uma liberdade segundo a cultura deste mundo, mas segundo a cultura do céu. Então você vai perder para ganhar, você vai morrer para viver. Você vai pisar num campo desconhecido, mas sabendo que Ele vai colocar o chão. Agora você não mais será conduzido pelo desejo da tua alma e nem pelos desejos da tua carne, mas você será conduzido por aquilo que é do Espírito. Foi isso que Nicodemos chegou para Jesus e falou, Senhor, como assim esse negócio? Nicodemos, um doutor da lei, um mestre das escrituras, chega para Jesus e fala, Jesus fala, cara, você vai ter que nascer de novo. Para que você acesse essas verdades, é necessário nascer de novo. O medo de ser livre provoca o orgulho em ser escravo. E esse medo de ser livre, porque a liberdade exige responsabilidade. Quem é cristão aqui, diga amém. Então se responsabilize com esse amém. Como cristão, você tem algumas responsabilidades. Ontem nós tivemos um culto para casais aqui, foi maravilhoso. E nós falamos sobre finanças, mas não falamos sobre finanças estratégicas, como administrar uma casa, mas sobre o conceito das finanças na vida de um casal que de fato é uma só carne. Porque ser uma só carne na cama é fácil, gostoso e é bom. Agora, ser uma só carne na conta bancária é difícil. Ser uma só carne com Jesus na hora da bênção e dos benefícios é maravilhoso. Mas ser uma só carne com Jesus na hora que você tem que subir a cruz é difícil. Eu já disse aqui que nós vemos muita geração que vive aquela música, prostro-me diante da cruz, né? Veja o sangue de Jesus. E tá gente que está prostrado aos pés da cruz, mas não sobe nela. Paulo fala, ficar prostrado é bonito, mas pega um banquinho e sobe. O seu eu precisa ser crucificado nessa cruz. Não adianta você ficar só prostrado diante da cruz, você vai ter que pegar um banquinho e subir nela. Para que o seu eu seja rasgado na cruz. Algumas pessoas, eles preferem a segurança da submissão da escravidão do que uma liberdade de fato em Cristo. E a Páscoa, ela ofereceu isso para aqueles escravos, olha... Vocês vão celebrar, agora pensa comigo, a celebração da Páscoa era uma festa anual, eles estavam celebrando algo que a mente deles ainda não tinha alcançado. Eles celebravam a Páscoa, mas ainda tinha uma mentalidade de escravo. Eles estavam celebrando a liberdade, mas eles viviam ainda uma escravidão nas suas mentes, querendo voltar para o Egito. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja, celebrando a vida em Cristo, mas com as saudades da vida do mundo, com a vida que tinha antes? Quantas pessoas estão na igreja celebrando a Jesus, mas não conseguem honrá-lo? Quantas pessoas estão celebrando a Páscoa em suas vidas, e a Páscoa é a morte de Cristo, o sangue dele vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Antigamente era o sangue nos umbrais, agora o sangue foi vertido na cruz.
Nós celebramos essa liberdade nele, mas com uma mentalidade de escravo. Gálatas 5,13. Abra comigo a tua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aos Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O apóstolo Paulo ele está dizendo ao Gálatas: vocês foram chamados para a liberdade. Diga assim: eu fui chamado para a liberdade. Eu fui chamado para ser livre. Eu fui chamado para glorificar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Eu fui chamado para manifestar o reino de Deus dentro da minha casa, e eu preciso me libertar da escravidão da opinião das pessoas. Eu preciso me libertar da escravidão do que vão dizer se eu me prostrar diante dEle. Eu preciso me libertar de querer ser igual a todo mundo. Eu tenho a minha identidade nele. Mas aí Paulo vai dizer assim: só que tome muito cuidado, para que você não use da liberdade para fazer o que você quer. Só tome muito cuidado para fazer da liberdade aquilo que você tem como verdade sua, não como verdade do reino. Servir a Jesus é maravilhoso, irmão. Nós cantamos aqui nessa noite: Maranata, Senhor, ora vem. Senhor, nós te esperamos. Quem espera Jesus, diga amém. Ah, irmão, eu espero Jesus todo dia. E eu quero contar um negócio que aconteceu esses dias, foi muito engraçado. Quinta-feira, a minha filha entrou no carro. Quinta-feira ela entrou no carro e começou a chorar. Eu falei: o que aconteceu, Rebeca? Você está chorando? Eu quero uma família. Como assim? Você quer uma família? De onde você tirou isso? Eu quero uma família. Não, mãe, para de chorar e fala: o que é isso? Você quer uma família? Não, é que falaram, acho que foi as adolescentes que estavam conversando lá no Ministério Infantil, falaram que o Papa morreu, e que agora vai se levantar o anticristo, e Jesus vai voltar, e não vai dar tempo de eu constituir minha família. Se Jesus voltar hoje, misericórdia, como que eu vou ter filho? Eu não vou ter família. Irmão, isso é poderoso. É engraçado, mas quão poderoso é essa afirmação. E ela chegou em casa chorando. Nós viemos falar: não, filha, não, isso é papo furado. Não, pai, lê Apocalipse. Falei: tá bom, filha. Lê, pai, lá em Apocalipse, não vai dar tempo de eu ter minha família. Ah, irmão, se nós tivéssemos essa inocência. Jesus não volta agora, porque minha família inteira ainda não ouviu falar do Senhor. Como que eu vou para o céu em paz, sabendo que vai todo mundo para o inferno? Eu não quero uma pregação escapista: ah, Jesus volta que eu preciso escapar dessa terra. Não, eu quero chegar no céu triunfando, dizendo lá: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Não é na hora da prova: Jesus me leva, que o Senhor me deu um infarto agora. Jesus fala: ah, bonitão. E aqui, uma vez eu fui orar por um homem, era um amigo nosso, mas ele entrou num estado vegetativo depois de ter tido um AVC. Ele teve o primeiro AVC, ficou meio avariado. No segundo ele ficou em estado vegetativo, ele não mexia nem o olho. E nós fomos um dia orar por ele, eu e minha esposa. E a esposa dele chorando ao lado da cama dele, falou: ai, pastor, vamos orar, pastor, para que Deus faça a vontade dele, eu não aguento mais ele nessa situação. E qual foi a minha oração? Talvez uma oração normal, qualquer um faria: Senhor, em nome de Jesus, está aqui o teu servo. Ele te serviu por tanto tempo, Senhor, mas nós agora o entregamos ao Senhor. E eu não me lembro o teor da oração, mas foi mais ou menos nisso.
E aí saímos. A hora que eu entrei no carro, eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim assim: parabéns. Agora que ele não serve mais, você julga que ele não serve mais, então eu posso levar? Então as coisas no seu tempo, do seu jeito, da sua maneira. Irmão, nós tivemos que voltar lá e eu pedi perdão pela minha oração. Deus, perdoa. Esse homem viveu mais 12 anos ainda. Hoje ele morreu, mas ele viveu mais 12 anos. Às vezes nós fazemos essa oração ao Senhor. Ah, Senhor, olha o estado que está. Não serve para mais nada, o Senhor pode levar. Aí Deus fala: obrigado pelo conselho. E assim nós fazemos com Deus a nossa vida. O que nós denominamos que não serve mais, nós falamos para Deus tirar, para Deus levar, para Deus tomar. Deus fala: nossa, obrigado pelo conselho, porque agora a sua verdade floresceu, então agora eu tenho que fazer as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer. Não, a minha verdade precisa encontrar pouso dentro de você, e a verdade eterna talvez vai confrontar as verdades que nós tínhamos como verdade. Deus pega Jonas e leva Jonas aonde ele havia mandado Jonas ir. Que nessa noite nós possamos dizer: Senhor, eu celebro ao Senhor pela libertação de verdade na minha vida. E eu me submeto à direção, ao comando e à palavra do Senhor para a minha vida. Que o meu coração seja inocente como de uma criança, dizendo: não, Jesus, não volta ainda. Calma aí, irmão, um pouquinho. Porque eu não quero chegar no céu fugido, eu quero chegar no céu declarando: combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Quero chegar no céu dizendo assim: Senhor, o que o Senhor me deu, eu cumpri. O que o Senhor me confiou, eu honrei. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Diga assim: eu fui chamado para a liberdade. Aleluia. Agora, não a liberdade segundo o conceito que nós temos como liberdade. Ah, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Não. O povo, quando foi liberto de Israel, ele tinha um condutor, um homem que os balizava, um homem que os direcionava até que eles chegassem aonde Deus havia prometido que eles chegariam. A minha liberdade em Cristo não me coloca numa condição de fazer o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Porque para Deus o meu jeito não serve, o seu jeito não serve para Deus. Que nós possamos dizer a Ele: Senhor, eu quero viver do seu jeito, da sua maneira, fazer as coisas na sua hora e no seu tempo. Mas também quero ser inocente como uma criança que dá os seus 5 pães e 2 peixes. Aí se faltar, não vai faltar, porque o meu Deus e o teu Deus é o Deus supridor. Ah, mas eu tenho o meu jeito de dar. Não, eu poderia dar. Irmão, e eu falo a partir de mim, como nós somos cheios de reservas para Deus. Quando Deus fala, dá tudo, nós damos em parte, falamos para Ele que estamos dando tudo. Quantas vezes você já falou para Deus: Senhor, hoje eu vou entregar uma oferta gorda. Aí dá R$2. Aí Deus abre o olho e fala assim: cadê a oferta gorda? Não, Deus, deu o meu tudo. Aí Deus fala assim: não, estou vendo lá. Estou vendo, você não deu o teu tudo. Quantas vezes nós entregamos a Deus meia adoração, meio culto? Nós entregamos para Deus um culto do nosso jeito, da nossa maneira. Que culto racional nós estamos apresentando ao Senhor? Que culto que nós estamos apresentando a Ele? Que comunidade de livres nós estamos apresentando aos céus? Diga assim comigo: eu sou livre. Então, irmão, seja livre nessa noite. Saia daqui dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero viver essa liberdade em Ti. A liberdade em Cristo me posiciona num lugar diferenciado. Que nós possamos dizer a Ele: Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou da escravidão, de uma mente escrava. Sabe, eu não faço as coisas porque todo mundo está fazendo, eu faço aquilo que o Senhor nos direcionar a fazer. Eu amo ver as crianças dançando, porque eles não estão nem aí, se estão rindo, se estão chorando, o que estão fazendo. Eles estão ali celebrando do jeito deles. E se eles tiverem que parar de dançar no meio da dança para dar tchau para o pai e para a mãe, eles vão parar e vão dar tchau. Eles não estão nem aí se o teatro continuou, eles estão dando tchau.
Eles não estão nem aí se a sociedade seguiu o curso dela, eles pararam para dar tchau. Eu quero dar tchau e agradar o meu pai, agradar a minha mãe, eu quero me mostrar para aqueles que vieram me ver. Sabe, há uma grande nuvem de testemunhas olhando para mim e para você. Então para de querer se movimentar para agradar o mundo e comece a se movimentar para agradar a Deus que está olhando por mim e por você. Ah, mas está todo mundo, deixa todo mundo, pai, eu estou aqui. Aí o pai às vezes olha para mim e olha para você e fala, vai. Aí você sai correndo e fala, puxa. Ah, irmão. Que nós sejamos inocentes, que nós sejamos escravos da malícia. A gente já olha para as pessoas hoje em dia, não é assim, ó? Chega alguém novo, a gente fala assim, Se eu perguntar para você, olhar para a pessoa que está atrás de você, e falar assim, fale o que essa pessoa faz da vida, você vai olhar e vai dizer, a cara do cidadão, irmão. Você vai olhar para o cidadão, Não, eu não conheço ele, mas tem cara. Quantas vezes nós já julgamos alguém porque alguém tem cara? E a cara que alguém tem talvez são das frustrações que nós carregamos. A cara que alguém tem talvez vem dos medos que nós carregamos. E então não conseguimos mais nos relacionar com ninguém porque todo mundo tem a cara das frustrações do nosso passado. E aí então nós julgamos pessoas que Deus enviou para ser bênção na nossa vida, porque o nosso coração está escravo da amargura. E então nós não conseguimos mais ter amigos, porque todas as pessoas que chegam agora têm cara. Tem cara do quê? Da frustração. Tem cara do meu passado. E eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que a cara do teu passado vai cair por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor te coloque e te dê acesso a novos relacionamentos, a novas amizades, a um novo tempo de fato. Se coloque em pé para nós orarmos. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero viver uma liberdade de fato no Senhor. Porque foi para a liberdade que Cristo me chamou. Sabe o que é uma liberdade em Cristo, irmão? Tem hora que nessa liberdade nós vamos ainda cortar a orelha de alguns, né? Pedro estava andando com Jesus, mas Pedro na hora que tinha que cortar a orelha foi e cortou, ai Deus, me perdoa, escapou. Jesus não recriminou de Pedro, Jesus foi lá e consertou o que Pedro fez. Aí daqui a pouco Pedro vai e nega Jesus. Às vezes nós somos Pedro. Às vezes a gente vai dar uma escorregada, ai Deus, me perdoa. Puxa, cortei a orelha de mais um. E Jesus vai falar, cara, fica tranquilo, você está sendo você. Calma, Pedro, que o seu tempo agora de ganhar multidões vai chegar. Ainda você está sendo Pedro. Então não deixe que o mundo te modele. Seja modelado pela cultura do céu. Aleluia. Não deixe que as pessoas te rotulem. Seja rotulado pelas verdades do eterno. Aleluia. Porque quem te libertou pagou um alto preço por essa libertação. Então não tenha medo da liberdade. Diga para ele, Senhor, se for para ofertar, eu vou dar tudo. Se for para entregar minha vida, eu vou dar por completo. Se for para falar, se for para fazer, eu vou fazer de maneira que agrade o Senhor. Então eu quero orar com você nessa noite.